Amém. Glória a Deus. Salmo 143 diz assim, versículo 8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti levo minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Tem uma tradução que diz assim, que o amanhecer traga uma nova revelação do teu amor infalível e precioso por mim. Cada manhã, o amanhecer traga essa revelação. Me dá a luz, ilumina o meu caminho e me ensina. Salva-me dos meus inimigos, porque eu me escondo em ti. Eu simplesmente quero obedecer tudo o que tu disser para mim fazer. Eu quero aprender a ser obediente. Então, ó Deus, ensina-me. Mostra-me o caminho, porque tu és o meu Deus. Teu Espírito gracioso, bondoso, é tudo o que eu preciso. Então me ensina, me mostra o caminho a seguir. Aqueles caminhos que são agradáveis a ti, meu Deus, meu único Deus, meu Senhor. Senhor, se tu me resgatares, vai trazer glória para o teu nome, porque tu és fiel às tuas promessas. Me traz, me tira dos problemas, me livra dos problemas, ó Deus. Considerando que eu sou um servo que te ama, destrói todos aqueles que tentam causar dano a mim. E aí o salmista vai então dizendo, e você vai começando a ver que tudo o que ele está dizendo, ele está pedindo para Deus fazer. Amém. Esse é o coração de Davi. Deus, de manhã cedo, mostra a tua graça, teu amor. E a palavra graça e favor, ele está dizendo, Senhor, de manhã cedo, aponta o caminho. Uma das coisas importantes, a maneira como você começa o teu dia, define como ele vai ser. E o salmista está dizendo, quando eu acontecer cedo de manhã, Deus, eu preciso da tua graça, o teu amor, amém, a tua bondade, as tuas misericórdias. Eu quero ser tratado pela tua grandeza, pela tua graça, pelo teu favor. E aí ele começa a dizer, vai mostrando o caminho, me livra. Ele está jogando tudo para Deus, e dizendo, Deus, fala, mostra, cura, dirige, e eu vou seguir os teus passos e seguir o teu caminho. Então, na nossa vida, esse talvez seja o grande desafio e o convite de Deus para nós. É aprender a operar nessa terra a partir do céu, a partir do que Deus tem a nos conceder. O poder de Deus flui a partir do seu grande amor por nós. Amém. A fonte de tudo o que Deus faz é a sua grande bondade, misericórdia, amor. Esse é o nome de Deus que ele revelou a Moisés. Grande, compassivo, clemente, assaz benigno. Então, o Salmo 136 é um dos salmos que fala da misericórdia de Deus, e eu queria ler com os irmãos mais esse salmo. Nós vamos começar aqui. Então, olha o que o salmista disse. Deus, de manhã cedo, ó Deus, eu te peço, traz a revelação já no primeiro momento, quando eu acordar e o dia iniciar. Traz a revelação da tua graça, do teu amor e da tua bondade, desse amor infalível. Então, Salmo 103 diz assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? Salmo 136, 1.
Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando você lê misericórdia, você pode, um equivalente a isso no Novo Testamento é a graça de Deus. Você pode dizer o favor, o amor de Deus, o amor infalível. A maneira como Deus, essa bondade de Deus extravagante. Então, você está dizendo, por que você louva a Deus e adora a Deus? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas são extravagantes, elas são grandes, Ele nos ama, amém. Ele não nos trata segundo as nossas transgressões, amém. Deus nos ama. Então, uma das definições, para mim, que mais me toca sobre a misericórdia de Deus, é que você ganha o que você não merece e não ganha o que você merece. Então, quando Deus está operando na misericórdia, amém, essa é a maneira como Ele está dizendo. Quando Deus está sendo misericordioso, você está escolhendo a misericórdia de Deus, você está dizendo, Deus, eu quero receber o que eu não mereço, e eu não gostaria de receber o que eu realmente mereço. Ou seja, as minhas transgressões, o meu pecado, a minha soberba, tudo que eu acho que eu sou, que eu posso, que eu consigo, a minha força, isso eu não quero. Eu não quero receber o que eu acho que eu mereço. Eu quero receber o que eu não mereço. O que, de novo, é um contraste para nós e é um desafio para nós, porque nós confiamos muito no nosso braço, nós confiamos na nossa força, na nossa estratégia, na nossa lógica. E Deus está nos chamando para exaltar a bondade dEle, a grandeza dEle. Então, rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, esse salmo vai começar a descrever os atos da criação, nós vamos ler. Ele vai descrever a libertação poderosa que Deus promoveu ao povo de Israel do Egito. Ele vai falar sobre o sustento no deserto e vai falar sobre atos de vitória. Então nós estamos falando assim, esse salmo vai descrever atos poderosos de Deus na criação, a maneira poderosa e gloriosa como Ele tirou o povo de Israel do Egito, o sustento no deserto e as vitórias que Ele deu. Então Ele está dizendo, ao único que opera grandes maravilhas. E, meus irmãos, Deus opera grandes maravilhas porque a sua misericórdia não tem fim, porque Ele é um Deus misericordioso. Então, começa a identificar os atos poderosos, gloriosos, os milagres, as coisas sobrenaturais de Deus com o amor de Deus e a misericórdia e a bondade de Deus. Não tem nada a ver com a nossa capacidade ou a nossa justiça. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque suas misericórdias duram para sempre. Isso aqui é um formato de cântico, alguém, tipo um jogral, alguém dizia, amém, o Senhor estendeu os céus, e outro dizia, porque as suas misericórdias duram para sempre, é um eco. Aquele que fez os grandes luminares, Deus criou. As suas misericórdias duram para sempre. E você começa a ver na criação, em todos os atos, a bondade, o amor e a graça de Deus. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quantos podem dizer, porque a sua misericórdia dura para sempre? Amém. Porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bom. Aquele que feriu no Egito nos seus primogênitos. Então, olha o que ele está dizendo. Deus promoveu um ato glorioso de vingança e de derrota, e infligiu grande derrota ao Egito, porque as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Porque ele é um ato da bondade, do amor de Deus, e tirou Israel do meio deles, porque sua misericórdia dura para sempre, com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho. Os milagres na nossa vida são fruto da bondade, do amor, da misericórdia, da graça, amém, de Deus. Ele é gracioso e bom, porque suas misericórdias duram para sempre. E por entre elas fez passar Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou
no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. E nós citamos uma mesa no deserto, maná, codornizes, água da rocha. Amém? Isso é o que? A bondade de Deus em ação, liberando do seu poder. Ele feriu grandes reis, porque sua misericórdia dura para sempre. Tirou a vida de famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele cita Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é interessante, bem, o salmista citar, Deus tirou a vida de Seom, rei dos amorreus. Amém? Deus promoveu tal livramento. Deus trouxe juízo e justiça e mostrou para Nabucodonosor que o céu governa, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o seu amor, amém, é Deus no seu amor e na sua graça, sendo Deus, que essas coisas acontecem na terra. E meus irmãos, tudo o que nós gostaríamos que acontecesse na nossa vida é fruto do amor de Deus e da bondade de Deus. Não tem nada do que nós merecemos. É Deus mostrando o seu amor e o seu poder. A Og, rei de Bazã, amém? É impressionante. Ele vai citar aquele assunto, a maneira como eu lidei com aquele inimigo que se levantou contra o povo de Israel. Isso era a minha misericórdia em andamento. Amém? O meu amor pelo povo de Israel, o meu amor e a minha misericórdia se manifestando e o meu poder entrando em ação. Cujas terras deu em herança. Amém? Deus tocou num homem para que aquelas terras viessem em herança para o povo de Israel. Amém? Tudo o que Deus quer fazer na tua vida é fruto da misericórdia do Senhor. Nós temos ido a Deus de maneira errada. Deus, olha o que estão fazendo, olha a injustiça que eles estão fazendo, eu mereço, não está certo isso, porque eu fiz isso, eu fiz tudo certo. E Deus diz assim, não, meu filho, é a minha misericórdia que vai vir em cena. Ser propício a mim. Quantas coisas nós estamos dizendo a Deus baseado não está certo, não é justo, não é correto, olha o que eles fizeram. Eu falei, não é assim que Deus opera em misericórdia. Amém? Porque se Deus fosse fazer alguma coisa na nossa vida de coisa que a gente acha que é certo, é melhor você não pedir, porque Deus ia botar todo mundo. Todos pecaram e carecem, amém, da graça de Deus. Então você olha assim, Deus, olha só, eu acordo cedo, eu trabalho, eu ralo, não é justo, aquela pessoa faz isso, assim, e Deus diz assim, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus, tenha misericórdia, ó Deus. Eu creio na tua bondade e no teu amor. Eu não mereço. Ser propício a mim. Amém. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tudo o que você gostaria de ter na tua vida vai vir fruto do amor dele e da bondade dele. E da expressão da graça dele. De quem ele é, não de quem você é. Amém. Deus, não é justo isso que está acontecendo. Deus faz algo. Você quer a minha justiça? Amém. Não vai ser bom. Amém. Porque todos nós carecemos. E aí nós vamos. Então, quando você acorda de manhã, irmão, é um grande salmo que você diz, eu acordo de manhã contando com a graça de Deus, que ela me traga mais revelação do que é essa graça, esse amor glorioso desse Deus. E Deus, eu quero ser alimentado, suprido, sustentado, guiado pelo teu amor, pela tua graça, nesse dia. Ele deu em herança a Israel, seu servo. Ele tirou dessa pessoa e colocou para Israel, porque Deus é misericordioso. Amém. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento. Amém. Deus não é justo, olha o que estão falando comigo. Deus não está certo isso, olha como estou sendo tratado. Deus, olha só, não. Deus olhou para nós com base na sua misericórdia, não com base no nosso direito. Amém.
E nos libertou do nosso adversário. Quantos? Amém. Nós precisamos que Deus nos liberte de muitos adversários, nós precisamos de sustento, nós precisamos de alívio, nós precisamos de renovo, nós precisamos de graça, nós precisamos de justiça, nós precisamos de sustento, nós precisamos de muita coisa. Deus, amém, seja bondoso e misericordioso, ó Deus, a meu favor. E libertou-nos dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne. Amém. O sustento vem de Deus. Os recursos, o sustento, a maneira como Ele dá, do jeito que Ele dá, é uma expressão do amor dEle. Quando Ele trouxe maná no deserto, é a expressão do amor dEle por nós. E Ele diz, tributai louvores ao Deus dos céus, porque as suas misericórdias duram para sempre. Nós precisamos, de alguma maneira, ajustar a nossa lógica. Porque nós somos treinados a olhar para nós e dizer, não está certo, eu estou sendo injustiçado, isso não é correto, o outro tem, eu não ganhei, eu estou aqui ralando, trabalhando, fazendo, acontecendo, eu aqui servindo a Deus e agora estou com essa enfermidade ou isso. Nós estamos olhando sempre para nós como parâmetro e dizemos, segundo a nossa justiça, Deus não está certo. E Deus diz assim, não tem nada a ver com isso. Tudo que eu tenho a fazer na tua vida não depende disso. Não depende de quem corre, não depende de quem quer, não depende de Deus usar da sua misericórdia. Amém. Então, imagina assim, meu irmão, o que você está crendo, e orando e pedindo a Deus, depende simplesmente de Deus ser bom. Amém. E por mais que seja algo que nós, legal, gostei, é mais fácil isso para mim. Porque agora eu não preciso fazer nada, só depende de Deus. Não, o problema é que nós não cremos nisso. Amém. Então, Romanos 10. Quando você olhar para tudo o que você tem, você tem que olhar e dizer assim, como Deus foi bom e misericordioso comigo. Amém. Ele me deu acesso a ter isso aqui. Deus, muito obrigado. Por isso que o louvor é uma expressão natural e esperada quando você sabe que tudo é a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer, tudo o que eu sou e eu tenho é pura bondade de Deus. Eu tive um sonho essa semana, é um sonho interessante, porque me perturbou um pouco, de uma certa maneira. Eu não sei se foi de quarta para quinta, ou de quinta para sexta, ou ontem. Mas talvez tenha sido ontem. Eu tenho anotado aqui. Mas nesse sonho, eu estava sendo condenado à morte por um crime que eu não tinha cometido. E ninguém conseguia provar. Era um crime que tinha acontecido. E quantas vezes a gente vê essas histórias, né? De pessoas, não foram eles não conseguiram provar e a pessoa foi condenada. Tem pessoas que ficam anos na prisão e depois descobre, desculpe aí, né? Eu não sei como é que você repara isso. É uma coisa bem complicada você reparar um erro da justiça humana e dizer assim, depois, com a evolução da justiça, nós tivemos testes de DNA e nós descobrimos que não é você, que era outra pessoa. Eu disse, mas a vida do cara já foi. Então, essa cena era interessante. Eu não estava estressado no filme, não parecia.
Eu só estava, de alguma maneira, dizendo assim, cara, ninguém vai descobrir, não tem nada a ver com isso, não fui eu. E era interessante que tinha um pastor conhecido meu da escola bíblica, que era o presidente da escola bíblica, que estava me condenando, na verdade. Ele era responsável, resolveu, só que ele não estava conseguindo achar nada, ele não tinha evidência nenhuma que não era ele e era obrigado a me condenar. Tipo que era condenação à morte mesmo, tipo assim, alguma coisa, tipo cadeira elétrica, alguma coisa assim. E eu me confesso que eu estava tranquilo, né, assustadoramente na boa, no filme, mas estava encucado com esse negócio, no sonho, né? Mas parecia um filme. Mas aí eu acordo, né? Acordei, eu falei assim, estranho e tal, foi muito nítido para mim. E a primeira coisa, quando eu pensei nisso, foi Jesus foi condenado sendo inocentíssimo, e não só inocente, mas o homem mais bom, o melhor. Ele era bondoso, ele era amoroso, ele foi a pior das injustiças feitas. Eu falei assim, mas de alguma maneira o sonho me deu o sentimento do sentimento que Jesus passou, de ser condenado por não ter, eu não fiz nada. Só que daí, o passo seguinte, que Deus falou comigo, tu pode não ter feito nada errado nesse, mas tu é culpado de outras coisas. Porque, na verdade, a gente defende a nossa justiça naqueles assuntos que a gente sabe que não fez, mas tantas outras coisas a gente fez que a gente prefere que ninguém saiba, né? Uma das coisas que a gente faz que é errado. Quando Deus diz não faz, a gente faz, a gente está aprendendo, Deus tenha misericórdia. Então, Deus começou a falar comigo no sentido sim. Foi por causa disso que Jesus morreu, porque Ele era inocente, para que você e para que eu e cada um de nós pudesse desfrutar da liberdade e da bênção de viver na misericórdia de Deus. Porque nós não temos direito. Então, o que acontece? Nós, às vezes, somos arrogantes porque em certos assuntos nós nos sentimos, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou uma pessoa certinha, mas nós temos outros erros. Nós temos soberba no coração, nós temos incredulidade. Então, no fundo, o que Jesus fez e o sentimento que nós temos de Ele ter sofrido por nós, sendo inocente, bom e perfeito, mostra o amor dele por nós. Que a partir de agora, o que Ele está acontecendo? Ele está abrindo uma oportunidade de você viver não com base na tua justiça, mas na misericórdia de Deus. Essa é a regra agora. Essa é a regra. Deus está abrindo para nós a oportunidade de viver consciente. É uma escolha que você faz. E a Bíblia diz assim, hoje escolhe se quer a bênção ou a maldição. A bênção significa, eu vou viver consciente de que tudo que eu vou ter agora é pura bondade de Deus, não tem nada a ver com isso. Essa é a escolha. Então, quando Deus apresenta para o povo de Israel, e você lê Deuteronômio, se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de fazer exatamente como eu vou te instruir, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então Deus está dizendo, eu estou colocando essa oportunidade de vida para vocês. Vocês foram criados por mim para andar na bênção e para ser uma bênção. Amém. Domingo passado nós estávamos lendo isso. Vocês foram criados por mim para andar na bênção. O pecado corrompeu toda essa lógica. E agora vocês acham que pode andar na bênção na força de vocês. Vocês vão ter que reaprender de novo o início. E voltar ao primeiro amor, e voltar para a origem de saber que tudo o que vocês têm é pura bondade e bênção do Criador.
Então, nós temos a opção, nessa hora, que nós estamos sendo convidados por Deus, e é um pouco do texto que eu queria ler em Romanos 10, 12, ele está falando assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Olha o que ele está dizendo. Deus é o mesmo. Deus dos judeus, Deus dos gentios. E a regra é a mesma. Ele é rico, abundante, amoroso, misericordioso, gracioso. Amém. Para todos aqueles que invocam a Ele. Amém. Essa é a condição. Você, na hora da opção, eu quero Deus. Esse é o teste. Então Deus, agora, Ele encerrou todos no pecado. E meus irmãos, é importante nós entendermos isso. Nós somos culpados, deveríamos ter morrido. Porque nós abandonamos a Deus. E meus irmãos, a nossa vida diária mostra muitas vezes como nós deixamos Deus de lado. Nós reclamamos, nós questionamos, nós pensamos coisas que não devem. Nós dizemos: onde tu está, Deus? Por que tu não me ajuda? Tu me abandonou, Deus. Tu prometeu que ia fazer e não fez nada. Nós questionamos Deus. Nós fazemos. Amém. Nós somos, de uma certa forma, nós somos culpados como Adão foi. Amém. Tem uma semente que corrompeu o nosso pensamento, a nossa fala. E eu queria que você guardasse isso. Corrompeu a tua fala, corrompeu o teu sentimento e corrompeu o teu pensamento. Onde nós falamos, pensamos e sentimos como se Deus não existisse e não se importasse conosco. E como se Deus não fosse fiel e Deus não fosse cumprir as suas promessas. Amém? Nós somos culpados disso. Amém? Volta e meia, nós estamos falando coisas que é contra o que Deus diz, nós estamos sentindo. Porque ninguém me ama, porque eu me sinto para baixo, porque eu fui abandonado, me sinto rejeitado. E Deus disse: eu nunca vou deixar vocês. Amém? Ele disse: eu nunca vou deixar vocês, eu nunca vou abandonar vocês, e eu vou te sustentar até o final da tua carreira. Confia em mim. Mas eu não sinto Deus. Bom. E aí nós começamos a pensar: se Deus fosse bom, por que Ele não fez isso? Porque está na hora, eu estou atrasado, tarará. Ou seja, nós somos culpados de ter acolhido o pecado que está no meio desse mundo, que nada mais é do que uma vida que pensa, fala e sente sem Deus. Amém. Esse é o nosso erro. Amém. Onde você diz, quando Deus diz assim: mas eu te amo. Mas eu não sei se Deus me ama. Então, agora o que acontece? Isso é como corrompeu o nosso coração. A prática do pecado, o que aconteceu quando o pecado entrou no coração do homem, ele corrompeu a tua fala, ele corrompeu o teu sentimento. Amém? Nós estamos seguidamente lidando: eu estou sozinho, ninguém me manda, eu não tenho amigos, eu sou assim, ninguém se importa comigo. Nosso sentimento está afetado. Na verdade, nosso sentimento está afetado e nós sentimos assim: me sinto solitário, preciso de alguma coisa, preciso de uns amigos, parece que as pessoas falam mal, elas não levam-me a sério. Nosso sentimento está corroído. Amém. Quando o Deus do universo diz assim: eu nunca vou deixar. Amém. E é nosso pensamento, amém. Por isso que a palavra de Deus fala que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, eles têm que começar a se alinhar. Nós precisamos crescer. E, na verdade, o que Paulo está escrevendo aos Romanos é o seguinte: Deus continua sendo bom. Deus continua sendo gracioso, Deus continua sendo misericordioso, Deus continua sendo amoroso, Deus te ama, tem um plano glorioso, Ele te ama, Ele continua tendo o total interesse de abençoar, mas Ele, amém, você precisa, amém, aceitar essa regra, você precisa invocar a Deus nessa hora, amém, ao invés de confiar na tua força e na tua lógica. E aí ele diz assim:
Ele é rico, amém? Ele continua sendo rico para aqueles que invocam a Deus. E aí ele segue esse raciocínio que eu acho interessante, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor, amém, e clamar a Ele, e confiar nele, e invocar a Deus. E quem é Deus? E eu queria essa ênfase. Deus, os atos de poder, milagre sobrenatural dependem, baseado no amor dele, flui do amor dele. Então você quer ver Deus investindo, amém, intervindo, fazendo algo sobrenatural, você tem que voltar a crer que Deus te ama, amém? Que Deus continua sendo misericordioso, que o Senhor agiu a favor de Israel porque a sua misericórdia dura para sempre, não porque Israel era grande coisa. É porque Deus escolheu, porque Deus ama, e Deus quer manifestar o amor dele. E Deus quer fazer algo na tua vida, não porque você é grande coisa, mas porque Deus é grande coisa, amém? E Ele te ama, amém? E a realidade é que nós temos que viver na expectativa de Deus agir conosco, não porque nós somos pecadores, nós devíamos ter morrido já, amém? E o significado da cruz é que nós morremos, amém? Porque a nossa justiça própria, a nossa lógica, aquilo que a gente demanda, porque eu sinto, porque eu não conheço, porque eu não sei, porque ninguém é justo, tudo isso é uma maneira errada de viver e isso tem que estar lá, amém? Ele foi condenado, essa maneira de viver já foi condenada já. Não adianta, meu irmão, nós trazemos de volta e para Deus, Deus, tu não te importa comigo? E Jesus diz: como não se importa comigo? Vocês é que não têm fé. É a única coisa que vocês não podem dizer é que Deus não se importa comigo. Amém? Amém? Aquela baita de uma tempestade atingindo eles vão morrer e eles com balde, amém? Com balde, amém? Não sei o que tinha, um balde. E meus irmãos, a nossa vida tem se refletido a isso, nós pegando um balde e tentando resolver a nossa vida, dizendo: Deus, tu não está vendo? Nós estamos morrendo, Deus, olha aqui, ó, é um balde furado ainda, de caneca, amém, me ajuda aí. E aí nós, na nossa força, na nossa limitação, na nossa fraqueza, na nossa soberba, dizendo tudo menos dizer assim: Deus, eu não sei, isso aqui não adianta nada, mas eu creio no teu amor, na tua graça. É o que Jesus disse. Como não se importa? Marta veio para Jesus e disse: tu não te importa, Deus, que eu estou aqui ralando, trabalhando, tu não te importa. Meu irmão, é uma palavra totalmente ofensiva. E ante Deus, você usar isso para Deus, porque você está dizendo exatamente o que Deus é, porque você está afetando e questionando e não acreditando e não conhecendo o Deus que é puro amor, que Ele só se importa. Tanto é verdade que Ele deu prova do quanto Ele se importa por você na cruz. Então o problema não é que nós achamos que Deus não se importa, nós não confiamos, nós não cremos. Nós somos, como Paulo disse, como criança que quer ser paparicado, que não quer ter desafio, não quer problema. Agora, eu quero agora, do jeito que quer, senão eu vou chorar e vou dizer que a mamãe não me ama. Disse, amém. E o papai e a mamãe dizem assim, left, né? Você já viu uma criança no supermercado? Se atirando no chão? Atirando no chão, na frente das balas, porque a mãe diz assim: filhinha, ninguém vai comprar bala, ninguém vai comprar chiclete, aqui nós vamos para casa, nós vamos almoçar. E a criança se atira no chão e faz o estardalhaço dela. E meus irmãos, o que nós fazemos na nossa vida é isso. Nós fazemos estardalhaço para Deus quando Deus diz não, porque Ele tem um plano, Ele sabe o que é melhor, e nós fazemos isso. E dizemos assim: Deus, não te importa, não está vendo eu aqui ralando? Eu falei assim: tá, mas ninguém pediu para te fazer isso. Se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de fazer o que eu tenho, se tu confiar em mim, muitas dessas coisas não iam precisar ser feitas. Jesus repreendeu os discípulos porque eles estavam sendo treinados. E mesmo nós precisamos ser tratados como gente grande agora. Nós somos discípulos, nós não podemos ser paparicados. Dos grandes desafios e problemas que nós temos, são filhos que são paparicados pelos pais. Difícil de consertar, porque eles são tão paparicados que você
paparica, paparica, paparica. Não, tudo bem, ele é assim, ele faz, e você não corrige, não corrige, não corrige, que é tudo. Que ele se acha que ele é o Deus e que ele se volta contra ti mesmo. Porque, imagina, como assim dizer não para mim? Você alimentou tanto o ego e a soberba dessa pessoa que diz assim, eu sei melhor, ninguém diz não para mim, que você fica insuportável ao ponto de a pessoa achar que são Deus na terra. Amém. Nós não somos mais crianças. Amém? Eu queria alertar isso. Nós não somos mais crianças. Crianças precisam ser tratadas como crianças. Adultos, homens de Deus, pessoas que Deus ama, eles são corrigidos por Deus e se não faz isso. E Deus diz para os discípulos, como assim não se importa? Onde está a fé de vocês? E os discípulos foram repreendidos, amém, por Jesus e diz, como assim não se importa? Bem, essa é a pergunta errada, vocês estão vendo a vida errada, vocês estão pensando errado, falando errado e sentindo errado, vocês estão olhando a vida errada, vocês já deviam saber melhor que isso, de que eu estou aqui nesse barco porque eu me importo, eu me esvaziei, amém? Jesus era Deus, desceu até ele estar no barco do lado dele e dizer que ele não se importa, como não me importa? Amém? E o que acontece, muitas vezes nós precisamos ser sacudidos e dizer assim, como Deus não se importa? Deus se importa muito, e Deus te ama muito, amém? E você precisa ser acordado para essa realidade, Deus te ama muito, amém? Mas é exatamente porque Ele te ama muito, o que Ele requer de ti, amém? Amém? Confia no meu amor, e faz o que eu estou dizendo, amém? Nós estamos sendo chamados a crescer na nossa fé, amém? E nós achamos que Deus, assim, Deus me ama, então faço tudo o que eu quero. Aqui está a lista, Deus, e eu vou passear. Assim, não, Deus está tornando cada um de nós como filhos e filhas. Amém? Então, ele assim, como você vai invocar a Deus? Como você vai pedir, Deus, eu estou crendo em Ti para esse assunto, se você não sabe que pode, se você não crê, amém? Como crerão se não ouviram nada sobre o assunto? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E aí ele diz assim, fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Então, olha o que nós estamos dizendo. A pregação do Evangelho, das boas novas, o anúncio que Deus te ama, tem um plano para a tua vida. E é isso que faz você começar a entender que Deus, que a essência do Evangelho é o seguinte, Deus é puro amor, pura misericórdia, e tudo que Ele faz agora vai ser fruto da bondade dEle, não da tua justiça, do que tu quer, do que tu exige, do que tu chora, do que... Amém? E não funciona para Deus dizer assim, Deus não te importa comigo, não funciona para Deus isso, meu irmão. Amém? Quando você já, amém, numa festa, assim, em algum lugar, que tem um monte de gente, você diz assim, você atuou como o rejeitado, amém? Para ver se alguém prestar atenção em você. Amém? É isso que nós fazemos. Eu vou dar uma de coitadinho no meu canto. Deus não gosta disso, amém? Deus quer pessoas que confiem no amor dEle, não na tua capacidade de manipular, de sentir, Deus, eu vou me sentir rejeitado, aí tu vai vir me ajudar. Não vai vir me ajudar. Deus vai entrar em cena se você acreditar que Ele te ama muito. Amém? Se você começar a duvidar do amor de Deus, não tem nada funciona. Fé não funciona. Então, o que acontece? Deus é rico. Deus é rico, abundante, e deseja estender a mão se você acreditar nesse detalhe. Tudo o que Ele vai fazer é fruto do amor dEle. Amém? Nada a ver contigo. Então, se atentamente ouvires a voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão. Olha o que ele está dizendo. Se vocês acreditarem em mim, confiarem em mim, que tudo o que eu fizer é porque eu sou bom, sou gracioso e amoroso, e eu quero abençoar porque eu amo, é isso que eu sou. Amém? Tudo o que eu faço na terra é porque eu amo as pessoas. Amém? E eu quero continuar expressando o meu amor. Você vai ter que acreditar nisso. Então faz exatamente o que eu estou dizendo.
Atos 14, nós estamos aqui perto, esse é o título da minha mensagem, está em Atos 14. E aí nós vamos tentar ir mirando, amém, numa descida. Atos 14, 27 diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles. Então ele está dizendo, eles reuniram a igreja e disseram quantas coisas Deus tinha feito, ok? E como abrira aos gentios a porta da fé. Eu queria, meu título, a minha palavra, nessa manhã, eu queria que você tentasse entender. Deus abriu uma porta. Deus abriu a porta da fé aos gentios. O que ele está dizendo? Ele deu a oportunidade para mim, você e eu, a entrar nesse mundo, de operar na terra pela fé. Ele abriu essa porta. É um dos grandes privilégios da nossa vida. É poder viver pela fé e não na nossa força, não no nosso braço, não no nosso dinheiro, não na nossa inteligência, não na nossa... É viver baseado na graça, no poder, no que Deus é e não no que nós somos. Ou seja, olha o que Paulo está dizendo. Paulo primeiro relata para o pessoal tudo o que Deus fez. Pessoal, olha o que Deus fez. Nós lemos Salmo 133 e 36 fala tudo o que Deus fez. As vitórias, a criação, porque Ele é puro amor. E Ele está dizendo assim, e Ele abriu agora, não só para os judeus, Ele abriu para vocês, gentios, a oportunidade de entrar por essa porta e viver aqui na terra pela fé nesse Deus. Gênesis 28. Então nós temos duas oportunidades na nossa vida. Eis que ponho diante de vocês duas opções, a bênção ou a maldição. Amém. Boas novas do Evangelho. Meu irmão, nós precisamos ser extremamente gratos pelo fato de um dia nós termos ouvido o Evangelho. Amém. E de a porta da fé ter sido aberta a nós. Amém. Porque Deus diz assim, eu vou abençoar meu povo, eu vou mostrar para a terra que esse povo de Israel, eu vou corrigir eles, eu vou lidar com eles. Mas esse é um povo abençoado. Ele disse para Abraão, Abraão, se tu uma benção, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou abençoar, eu vou prosperar, eu vou corrigir como meu filho que é. Mas eu vou mostrar na terra o que é um povo sobre a bênção e o comando de Deus. Salmo 133 fala, por causa da minha bondade e o meu amor, eu fiz tudo o que eu fiz na vida deles. E aí ele está dizendo, esse povo, amém, esse povo não tinha feito nada. A Bíblia fala que Abraão não tinha feito nada para merecer. Simplesmente a porta da fé se abriu e Deus diz, Abraão, amém, eu vou te dar uma oportunidade de vida, Abraão. Deus fala para Abraão do céu, diz, Abraão, uma opção para ti, sai da tua terra, da tua parentela, segue os meus passos, cumpre a minha voz, faz exatamente o que eu digo, e eu vou te abençoar, eu vou te fazer próspero, vou fazer as nações, reis virão de ti, e você vai ser uma bênção, amém, como as estrelas do céu, vou fazer assim. Essa é a porta que se abriu. A porta que se abriu é essa. Amém. É só isso. Abraão está vivendo no meio da família dele, nesse mundo, está vivendo com os reis que eles tinham, os ídolos e tudo mais, família, amém, tudo ali. Era a vidinha que eles tinham. A porta da fé se abre. E Deus, um dado dia, irmão, eu não sei se era de manhã, de noite, que momento Deus, o céu se abre e diz, Abraão, eu vou te dar uma oportunidade de viver diferente. Eu vou dar uma oportunidade para ti de viver diferente do que todo mundo vive, vocês. A tua família vive, os teus ancestrais, antepassados, o mundo ao teu redor, tudo. Nós vamos viver por algo que vai vir do céu para a terra.
O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir vocês. Amém. Algo sobrenatural. De Deus não há impossíveis. Eu vou dar uma oportunidade, Abraão, para te viver da minha voz na terra. Crê-me, faz o que eu digo. Obedecer. Amém. Obediência. Foi isso que aconteceu. Uma porta se abriu. Você imagina, Abraão. Janeiro, fevereiro, março, calor, frio, se ele tinha posses ou não tinha, se ele estava feliz no casamento dele ou não, se os filhos dele estavam quase indo para a escola, nem tinha filhos ainda, né? Chateado, ele estava adotando o Ló, amém, eles estavam pagando a escola, amém, ele estava abrindo um negócio da padaria, amém, ele estava ali fazendo o que todo mundo faz, seguindo as regras humanas de comprar, vender, casar e tudo mais, e algo sobrenatural acontece, uma porta da fé se abre para ele viver totalmente diferente do que ele fez até agora. Amém. Esquece tudo isso aqui. Eu vou te conduzir. Essa é a porta da fé. Essa é a bênção do Evangelho, das boas novas, da salvação. Que Deus deu a oportunidade de você, em algum momento na tua vida, ter ouvido do céu, pelo Espírito de Deus, alguém pregando o Evangelho das boas novas, que diz assim, eu tenho uma outra maneira de viver nessa terra. A porta da fé se abriu, e meus irmãos, e você assim, que bênção que Deus abriu essa porta. Porque agora, você tem a opção de dizer sim. E você tem uma opção. Escolhe a maneira como você vai servir, andar nessa terra. Você não pode ter as duas. Você vai viver pela fé ou vai viver como todo mundo vive na terra. Essa é a opção. E Abraão diz assim, eu vou fazer exatamente o que Deus mandar. Sai da tua terra, você precisa confiar. Sai da tua terra, larga os teus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão creu e foi. Abraão. E aí Deus começa nessa jornada de conversa com Abraão. Ele diz, Abraão, teu galardão vai ser grande, porque tu está andando comigo. Que galardão, Deus? Eu não tenho filho, não tenho para quem deixar. Não, Abraão, assim, vai para fora, eu vou te mostrar. Está vendo as estrelas? Quer dizer, assim vai ser a tua descendência, vai ser poderosa, numerosa. E aí o que aconteceu? Você tem duas opções, você vai crer em Deus ou não vai crer em Deus. A porta da fé se abriu para Abraão e ele escolheu viver do céu. Amém. Deus fala, ele faz. Deus fala, ele faz. Abraão creu e Deus então começou a manifestar as promessas dele como ele tinha prometido até agora. Então o que acontece? Quando Paulo está dizendo a porta da fé se abriu aos gentios também, ou seja, o Espírito Santo desceu e você pode viver como Abraão viveu. Só que você vai ter que escolher. Você vai fazer o que Deus quer e viver pela fé ou viver segundo a lógica de Deus, ou você vai fazer o que todo mundo faz. Meu irmão, e todo mundo faz. Então vamos em Gênesis 28. Esse aqui é o neto do Abraão. Ok? Quando lembra? Quando sabe que a história de Abraão foi uma história cercada de milagres, coisas sobrenaturais, totalmente diferente, onde ele morreu em ditosa velhice, farto em dias, ele pegava uns homens dele e corria atrás e ele deu um laço nos inimigos que tinham roubado o Ló. Ele saiu com a turma dele e deu. E a Bíblia fala que Deus colocou o terror dele no meio, e ele teve vitórias, ele lidou com situações, a esposa dele era estéril, teve nenê, prosperou, cresceu, e fez e aconteceu, porque ele escolheu, abraçar uma oportunidade, uma porta se abriu para ele, ele agarrou essa porta e vai dizer assim, eu vou viver pela fé agora. O que é isso? Eu vou viver de tudo que procede da boca de Deus, essa é a minha escolha. A minha escolha.
Na segunda-feira eu vou acordar de manhã cedo e vou contar e crer que a graça e a misericórdia do Senhor se renovaram naquela manhã e Deus vai me guiar, Deus vai me orientar, Deus vai me dirigir, não as notícias, não o que eu penso, não a roda dos escarnecedores, não a economia, nada. Deus vai conduzir a minha vida e eu vou orar, e eu vou buscar a sua palavra, vou dizer assim, Deus, guia o teu bom espírito e você vai viver, porque você escolheu abraçar a oportunidade que se abriu para você, uma porta se abriu para você viver diferente nessa terra. Amém. Deus não é algo mais para complementar as tuas escolhas. Amém. Deus é uma opção de vida. Amém. Diferente de tudo. Você abraça, não dá para abraçar os dois, meus irmãos. Então, Jacó tem a vidinha dele também, ok? Jacó tem o conhecimento de Deus, tem Jacó, tem Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, a briga de família. E aí um quer a benção, outro não quer a benção, outro vem para cá, outro vai para lá. Eles se brigam, eles fogem. Esaú quer matar ele e ele some do mapa. Ele está sozinho. E meus irmãos, se você considerar, Jacó tem culpa na situação que ele teve. Amém? Jacó tem culpa. No mínimo, ele estava envolvido, amém, na história. Estava envolvido na história. Ele está sem nada. E, meus irmãos, nós precisamos entender, nós também, não existe bem nenhum. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Amém? Então, se Deus nos alcançou quando nós éramos culpados, muito mais a graça vai ser poderosa agora quando nós aceitamos a graça de Deus e o perdão. Amém? A graça de Deus vai ser mais poderosa ainda. Amém? Porque nós vamos voltar para a carne agora... Salvos pela graça, agora nós vamos viver na nossa força. Não, continua na graça, amém? Amém? Continua na graça. Eu não merecia a salvação, ganhei, agora continua então. Então Jacó está sozinho no deserto, pega um travesseiro e deita, eu não sei o que ele estava pensando, fugido, pai, mãe, rejeitado, não sei quando ia ver, amém, longe. Gênesis 28, 11. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite. Pois já era posto, o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Mas imagina a cena, ok? Fugiu de casa, ameaçado de morte, longe, rejeitado, ia ficar sozinho, amém? Está indo sem nada, ele disse que passou sem nada, o sol se põe, pega uma pedra, deita, amém? Uma maravilha, né? E aí ele sonha. Ou seja, todas as condições negativas para você sequer dormir, amém? Quantas pessoas num bom colchão não conseguem dormir hoje em dia? Amém? Ainda mais sonhar, amém? O cara sonhou num travesseiro de pedra, amém? Amém? Só isso é um milagre, amém? Nós temos que dar graças a Deus, assim, porque, meu irmão, o fato de Deus não estar falando contigo não é culpa do teu colchão, não é culpa do teu travesseiro, não é culpa do teu pijama, não é culpa, amém, do calor, não é culpa de nada, amém? Não é culpa. Não tem nada a ver com isso, amém? Confie em algo, é a pura misericórdia de Deus, Ele visita em qualquer situação, amém? Quando eu fizer tudo certinho, daí Deus vai falar comigo. Não, Deus fala com você quando está tudo erradinho. Amém? Porque nós achamos que nós vamos impressionar Deus. Amém? Não, Deus não pode falar comigo porque eu faço tudo certo. E quando eu faço tudo certo, Ele não fala. Agora que eu faço tudo errado, agora mesmo que Ele não vai falar. Agora mesmo que Ele vai falar quando Ele quer falar. Amém? Para que você saiba que nem só de pão, nem só do certinho, é Deus em ação, sempre é Deus que faz. E aí ele sonhou, meu irmão, que sonho, amém? Ou a opção nossa é arranjar um travesseiro de pedra, amém? Tem alguns travesseiros de alguns hotéis que chegam perto de travesseiro de pedra, amém? Tem alguns travesseiros que chegam perto, amém? Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Amém?
E aí ele sonha, eis posta na terra uma escada, e o topo atingia lá o céu. Amém. E os anjos de Deus subiam e desciam. Amém. Que sonho, meu irmão. Perto dele estava... Meu irmão, ele não merece Deus estar perto dele. Amém? Porque ele fez coisa errada nesse momento. E perto dele está o Senhor. Diz, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. A terra em que tu está deitado agora, eu vou te dar a ti e a tua descendência. Amém? Ele ganhou uma terra sonhando num travesseiro de pedra, fugido, enganando o pai, os irmãos. Amém? No meio do deserto de noite, ele ganhou algo do céu. Amém? Amém? Da onde? Ele não podia dizer nada que era ele que fez. Amém? Ele não merecia nada. Deus visitou ele assim, eu vou te dar isso. Amém? A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, e para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Amém? Que bênção, amém. Tudo isso, você pode dizer, ele não merecia nada disso, porque ele não tinha nem... Amém? Ele estava na pior fase da vida dele, foi o momento de maior encontro que Deus teve. Despertado, Jacó do seu sono disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é esse lugar. É a casa de Deus, é a porta do céu se abriu para ele. O céu se abriu para ele e deu a oportunidade da vida dele de responder, eu vou viver deste encontro, do que isso significa. Deus do céu desceu até a terra. Eu, na pior situação, amém. Alguém já recebeu uma visita inesperada em casa, a tua casa está bagunçada, você não arruma ela há 10 dias, amém, a louça está 3 dias na pia, amém, você está de pijama, cá amassada, e aí chega alguém importante na tua vida e você diz assim, tal qual estou, amém, eis-me aqui, e você não tem o que esconder. Pois é, nesse momento da vida de Jacó, Deus deu a melhor coisa para a vida dele, para mostrar para cada um de nós que não depende de que nós somos, do nosso estado, da nossa soberba, do nosso pompom, do nosso cabelo arrumado, depende simplesmente da bondade, do amor e da graça de Deus. E é exatamente isso que Deus fez com Abraão, fez com Jacó, fez com José, fez com Davi, fez com todos os homens, e essa porta da fé se abriu aos gentios, aqueles que ouvem o Evangelho, a mesma porta da fé se abre para você viver disso aqui, do céu, e não da tua força, da tua lógica, do que você acha que deveria acontecer, nem do que você pensa, nem da tua herança, nem do que tudo que você fez, onde você tem que dizer assim, tudo o que eu fiz até agora não tem nada a ver com o que Deus quer fazer na minha vida. Amém. Ele não depende. Depende simplesmente de Deus exercer sua misericórdia. Amém? Amém? Então, nessa manhã, eu queria só ajudar os irmãos a lembrarem é que Deus continua te amando, Deus continua querendo abençoar a tua vida e querendo que tu seja uma bênção. Porque essa foi a história da visitação, quando Deus visitou Adão. Adão não tinha nada a apresentar para Deus. Ele simplesmente acordou tendo sido criado por Deus. A primeira coisa que ele ouviu, eu vou te abençoar, eu quero que tu seja uma bênção. Amém? Abraão não tinha feito nada
de certo porque ele não conhecia o Evangelho, ele não conhecia nada. Ele simplesmente, uma porta se apresentou para ele. Jacó não tinha feito nada de certo ou errado, muito pelo contrário, tinha enganado, também estava numa situação constrangedora. A porta da fé se abriu. E meus irmãos, Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não olha para a tua situação atual, não olha para a tua condição, nem para os teus atos de justiça, nem para a tua lógica. Não depende de quem quer ou de quem corre. Depende de você a cada manhã dizer assim, Deus, eu creio em Ti. Ele fala, você obedece. Tudo o que Deus quer fazer na nossa vida depende de simplesmente nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos a Deus. Amém? Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto de travesseiro, erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E no lugar onde a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, fez ali um voto, dizendo-se Deus, ele está dizendo, Deus vai ser o meu Deus. Esse Deus que me encontrou, comigo, guardar, pão para comer e roupa. Então você imagina, Deus vai dar pão, comida, tudo, de maneira que eu volto em paz a casa. Então esse é o meu Deus. O que ele fez? Ele fez uma escolha. Sim. Agora, o Senhor que falou comigo é o meu Deus e a Ele eu vou servir. Quando uma porta se abre para nós, amém. Eu me lembro, talvez um exemplo tão pequeno e simples. Uma empresa, você tem um bom emprego e uma empresa te descobre e abre uma oportunidade. Eu tenho uma oportunidade de emprego assim para ti. O que você faz? Você tem que escolher. Amém? Você escolhe. Ah, mas eu gosto tanto desse emprego, eu gosto tanto. Amém? Eu tenho esse há 20 anos, Deus foi bom, me deu isso. Sim. E a pessoa abre uma oportunidade que é o sonho da tua vida, só que você vai ter que abrir mão de algo e acessar outra. O Evangelho, ele não é... meu irmão, o Evangelho não é uma maneira de você pegar Deus e tentar encaixar na tua vida. O Evangelho é uma oportunidade de viver nessa terra totalmente diferente do que todo mundo vive e experimentar todas as coisas diferentes do que todo mundo experimenta, é experimentar o que Deus tem a fazer. E a realidade que nós estamos vivendo e experimentando, e é o grande desafio da nossa vida, que nós não estamos experimentando tudo que Deus é capaz de fazer, porque ainda nós não cremos. Amém. Porque nós estamos na dúvida se nós abraçamos a fé ou se nós, amém, seguimos a nossa vida. Jesus disse, vocês vão ter que escolher a quem vocês vão servir. Amém. Escolhei hoje a quem sirvais. Então eu só queria fazer mais um comentário aqui. Ele diz assim, Jacó fez uma escolha. Abraão fez uma escolha. José fez uma escolha. Davi fez uma escolha. Tu és o meu Deus a partir de agora. E é impressionante para mim o fato de que durante a jornada de Jacó, ele foi até a casa de Labão e ele trabalhou 7 anos pela Raquel. Amém? 7 anos pela Raquel. Amém? Ganhou a Lia. Ok? 7 anos a mais ele teve que trabalhar. 6 anos ele trabalhou, 6 anos pelo rebanho dele, 10 vezes o salário dele foi mudado. Vamos dizer, se Deus, eu vou andar pela fé e viver e crer que Deus vai fazer o que Ele vai fazer, por que Ele já, o primeiro ato é eu, amém, entortar, eu trabalhei por uma, ganhei outra. Por que isso? Por que 10 vezes muda o salário? Porque nós vamos aprendendo
na nossa vida, nós estamos aprendendo que os caminhos de Deus são superiores aos nossos, que os pensamentos de Deus são superiores aos nossos, que o plano de Deus é melhor que o nosso, que a vida de Deus é melhor que a nossa. E nós vamos ter a oportunidade de, em todo o tempo da nossa vida, dizer para Deus, mas se fosse bom esse negócio de viver pela fé, teria acontecido. E se você abandona a fé e o plano de Deus? De novo, que no início da nossa vida, o que nós queremos é que Deus venha para nós e faça o que nós queremos. E Deus vai fazer o que Ele quer na nossa vida. Amém? Amém? Ele vai te levar para cá. Você vai achar que está sendo enrolado, mas Lia foi uma benção. Lia deu Judá, Levi, deu homens importantes no plano de Deus. Amém? Mas Jacó poderia dizer assim, Deus, tu prometeu que ia me abençoar, tu prometeu que ia ser comigo, tu prometeu, e ele diz assim, ele se entregou plenamente à lógica de Deus em obediência e confiou a Deus. Deus é meu Deus agora. Se Deus quer que assim seja, assim será. E ele se rendeu ao plano de Deus. E a Bíblia fala que ele, quando ele estava naquele processo, o anjo do Senhor apareceu e disse para ele, eu estou vendo tudo o que está acontecendo e eu estou vendo como tu está agindo também. Amém? Porque a nossa fé vai ser testada na segunda-feira, na terça, na quarta, e você vai ter oportunidade de murmurar. Você vai ter oportunidade de dizer assim, Deus, se tu me ama, por que tu deixou acontecer? Amém, a nossa fé vai ser testada. Os discípulos foram chamados por Jesus para um ministério glorioso, e a primeira coisa que eles têm, eles estão dentro de um barco, afundando, e eles dizem, tu não te importa? Teste. Amém. Eles estão aprendendo, nós estamos sendo refinados, amém? Porque as coisas não acontecem no tempo que eu quero, porque não sou eu que mando no tempo, eu não sei o que é melhor. Amém? E nós precisamos parar de resistir, achar que Deus está dando uma oportunidade para nós de pegar a Bíblia e os versículos bíblicos e adaptar para o que tu acha bom. Então, esses homens escolheram, se Deus diz, é porque é o melhor. Deus faz tudo perfeito no tempo dele, na lógica dele, da maneira dele, do jeito dele. E eu louvo a Deus pelas misericórdias do Senhor, porque uma porta se abriu na minha vida, o Evangelho me alcançou, e eu creio que Deus vai fazer o que Ele cumpriu, o que Ele mandou. Amém? E o que Ele me falou que ia fazer. Amém? Então, Deus visita, o anjo do Senhor visita Jacó, ele diz, eu estou vendo o que está acontecendo, como tu está sendo tratado, e é como se ele disse, tu está indo bem, amém? Meus irmãos, Deus tem que olhar para nós e dizer, Ele está vendo que nós estamos sendo fiéis, na hora do desafio, da injustiça, nós estamos agindo corretamente. Deus estava vendo Davi, que na hora de ter o Saul, prato cheio, entregue por Deus, ele diz assim, eu não vou levantar a mão contra o ungido de Deus, eu estou fora, não vou fazer. Os homens dele disseram, mata e resolve o seguinte e assume o reino. Ele falou assim, o reino quem vai me dar é Deus, eu não vou tomar pela força e eu jamais vou levantar o meu dedo contra o ungido de Deus. Essa foi a atitude de Jacó. Jacó sofreu a perda. A Bíblia fala que Labão mudou o salário 10 vezes. Mas não, quem é que te enrola 10 vezes e você continua fiel? Amém? Vou chutar isso aqui. Amém? Quantos de nós já chutamos um emprego na primeira mudança de salário? Amém? Quantos de nós? No primeiro mês que não saiu do jeito que quer, que nós não somos respeitados no nosso talento, nós já tínhamos chutado, estou fora, aqui essa empresa não me merece, eu vou para um lugar onde que me honra e me respeita. Eu falei, Deus, e Deus diz assim, meu filho, amém, relaxa, amém, eu tenho um plano para a tua vida, segue a minha, amém, trata com esse negócio que está dentro de ti, achando que tudo tem que acontecer do teu jeito, da tua maneira, da tua, amém, e que o mundo vira ao redor do teu umbigo. Eu quero mostrar para ti o que é a minha bondade e a minha misericórdia. Amém? Então, o que acontece? 10 vezes o salário de Jacó foi mudado. Quando ele dizia uma coisa, Labão dizia, é bom assim, então vamos mudar agora. E ele tinha que exercer a fé, 10 vezes ele tinha que exercer a fé. Amém? Ele tinha que crer em Deus. Deus prometeu, Ele vai me livrar dessa. Amém? 10 vezes.
em que estágio nós estamos, meus irmãos? Na 10ª ou no 5º salário que está sendo mudado e você está continuando sendo fiel? Esse é o teste da nossa vida. Você espera que algo aconteça, algo não acontece, muito pelo contrário, acontece pior, e você diz, bom, Deus sabe o que está fazendo, eu confio nele, ele prometeu, sai, faz exatamente, eu vou fazer. Eu vou louvar Deus em todo o tempo, eu vou adorar a Deus, amém. Ou quando algo não sai do jeito que nós queremos, a primeira coisa é reclamação. Nosso pensamento continua sendo infantil, muitas vezes, e o nosso sentimento da mesma maneira. E aí, eu queria trazer os irmãos para esse texto, Jacó, em Gênesis 30, versículo 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, removeu as cascas em riscas abertas e deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho nos canais de água, aonde os rebanhos vinham. E ele podia dizer assim, como o anjo do Senhor lhe tinha instruído. Amém. Você seria capaz... Essa é uma pergunta que nós precisamos, se nós tivéssemos interagindo assim. Você seria capaz de fazer exatamente o que Deus mandou você fazer, de botar ali? Amém. De ouvir a voz de Deus e fazer exatamente uma coisa que é aparentemente ridícula. Amém. Nós estamos sendo conduzidos e treinados para andar em fé e para exercer a nossa fé. Amém. Para Deus chegar nesse ponto de Jacó e poder dizer para ele, pega varas, abre assim, põe, ele sabendo, ele sendo pastor de ovelha, cuidando de gado e cuidando dos rebanhos, fazer isso acreditando que Deus ia fazer um milagre, amém, você precisa confiar em Deus para fazer isso, amém. Você precisa confiar em Deus para permanecer no mesmo trabalho, mesmo que ele seja um trabalho adverso, um emprego totalmente fora, como se Deus diz, fica. Nós precisamos ter fé para saber que Deus está nisso. Nós estamos sendo treinados na voz de Deus para dizer, nas situações mais adversas para você ser capaz de discernir a voz de Deus e dizer assim, Deus falou para ficar, eu não ficaria, mas Deus falou, eu não faria isso. Amém. Quem é que faria esse tipo de coisa? Nós estamos aprendendo, meus irmãos, pela experiência da vida, a dissociar o que você pensa, acha, gosta, ou acha que seria o certo, e da voz de Deus, e ser capaz de discernir o que é a voz de Deus e o que é você falando. E ser capaz de escolher o certo. Essa é a pessoa experimentada, é a pessoa que sente, pensa, que fala coisa, mas ele resolve saber que isso aqui é a minha carne, eu não vou fazer, eu discerno que isso aqui é a voz de Deus, e eu vou fazer isso aqui. Isso se chama maturidade, é a experiência da vida onde você começa a discernir, isso aqui é carne, isso aqui é espírito, isso aqui é carne, isso aqui é espírito. Esse homem, amém, discerniu a voz de Deus e fez. E durante o processo, 10 vezes mudando o salário, ele disse que eu sofria perda, porque ele escolheu assim, eu não vou reagir, eu não vou brigar com ele, eu vou crer em Deus. E Deus foi levando ele. De fé em fé. Ou seja, ele trouxe Jacó até esse lugar. Versículo 42. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha, assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Olha o que Deus estava fazendo. Deus estava tirando o rebanho de Labão e devagarinho transferindo para Jacó. Amém. Tem coisas que Deus está fazendo nos bastidores, meus irmãos, que você precisa confiar em Deus. Ele está tirando daqui. Um dos textos tremendos, quando Deus estava transferindo o reinado de Saul
para Davi. Lembra o que Davi fez? Eu não vou levantar a mão, eu não vou me meter. Ele chorou quando Saul morreu, ele ficou na dele, ele honrou o plano de Deus, ele dizia, Deus é perfeito em tudo o que faz, eu só vou fazer o que Deus manda. Uma coisa eu peço, é andar na presença de Deus e eu faço o que Deus manda. Se Deus não disser, eu não vou fazer. Mas está aqui na mão, o teu adversário está na mão. Amém? Quantas pessoas, adversários ou pessoas que tu tem a oportunidade de ou dedar ou expor e você escolhe não fazer. Eu não vou fazer isso aqui. Se Deus quiser expor, Ele que exponha. Eu vou confiar em Deus. Eu não vou lutar pelos meus direitos, eu não vou fazer da minha força. Deus é a minha força. Eu não tenho direito. Tudo o que eu tenho é graça de Deus. Eu não vou me meter na seara de julgar e nem condenar ninguém. Eu creio que Deus, na sua bondade, vai tratar com o que Ele tem que tratar. Amém? É um desafio isso para a nossa carne, não se meter nas coisas e tentar meter a mão para dar uma ajuda para Deus, para expor as pessoas e para liquidar com o teu inimigo. Você diz assim, não, eu não vou entrar nessa alçada, porque tudo que eu tenho é bondade de Deus e eu só quero bondade de Deus, eu não tenho direito a isso. E a Bíblia fala que a casa de Davi ia se fortalecendo e a casa de Saul ia se enfraquecendo. Você vê esse texto. Porque Deus estava fazendo uma obra. Lembra? Um era sogro do outro. Amém. Quantas coisas nós fazemos na nossa força. E a Bíblia diz, Deus era com Davi. E a casa de Davi ia se fortalecendo enquanto a outra. Existe algo que acontece, que precisa acontecer. E você precisa crer que Deus está no comando das coisas. Amém? Então, algo está acontecendo, que se chama o nosso processo de crescimento. Em todo o tempo, continua confiando em Deus e continua fazendo exatamente o que Deus, somente o que Deus diz e nada mais que Deus diz. O que é, onde está o problema da nossa vida? Que nós ficamos, de novo, tão afetados pela situação que a gente não sabe o que Deus quer e o que não quer, e a gente acha que o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, é a vontade de Deus. Amém. Deus nos ajude, amém, a crescer um pouco mais. Amém. Não o meu querer, mas o teu, Senhor. Amém. Ele sabe o que é bom. Ele é maravilhoso. Ele é grandioso. Ele sabe todas as coisas. E aí, versículo 43 diz assim, e o homem se tornou mais e mais rico. E eu queria fechar o meu ponto nessa manhã, a minha palavra nessa manhã, falando sobre isso. Esse termo usado, o homem, em alguns textos fala o homem Jacó, ele já não era mais uma criança, ele amadureceu. Fala de maturidade. Ele se permitiu crescer durante esse processo. Não reagindo na carne, não reagindo na sua força, não agindo na sua lógica, se controlando. Ele cresceu, ele se tornou homem. E a Bíblia fala que esse processo de amadurecimento dele, Deus conseguiu transferir a riqueza de Labão para ele, foi se tornando mais e mais rico. Ele foi amadurecendo. Ao ponto de quando Labão confronta ele, ele tinha a convicção de dizer, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. Ou seja, ele agiu agora. É impressionante, você pode ler depois, Labão confronta ele. Se tu já me mudou 10 vezes o salário, tu me deu isso, eu trabalhei pela tua esposa, ele fez toda a história e ali foi a hora que Deus trouxe clareza e convicção, onde ele pôde falar com convicção o que Deus tinha feito e ele estava com o coração correto. Amém? Esse homem amadureceu um monte. Amém? Amém? Esse homem amadureceu daquele que teve um encontro com Deus, fugido, enganou, amém? Querendo conquistar coisas. Amém? A bênção e o favor na força. E Deus estava ensinando uma coisa, não é por força, não é por poder, não é no teu esquema, não é com o padrinho, onde você precisa de alguém para dar uma força, dar uma dica ou sugerir. É pelo meu espírito, eu vou fazer algo porque eu quero fazer, amém? E você confia no amor de Deus que Ele te ama e Ele vai fazer mais do que você pode pensar ou imaginar.
É um processo de crescimento e rendição tremendo, esses momentos na nossa vida. Amém? E para a gente concluir então, 1 Coríntios 13. Uma porta se abriu, meus irmãos, quando o Evangelho chegou até você. E eu queria concluir reenfatizando isso. Uma porta se abriu quando você ouviu o Evangelho e disse sim para Deus. Uma oportunidade de você viver nessa terra, não dos teus recursos, da tua força, da tua sabedoria, da tua influência, dos teus amigos, dos teus dons, dos teus talentos, mas viver da bondade, da graça, do favor. Quando o povo de Israel entrou no deserto, ele disse, eu vou ensinar vocês uma coisa. Vocês estão indo para um território totalmente vulnerável. Vocês não têm posse, vocês não têm terreno, vocês não têm direito, vocês não têm comida, vocês não têm proteção, vocês são escravos, vocês não sabem nem guerrear, vocês não têm armas, vocês não têm roupa, vocês não têm guarda-roupa, vocês não têm panela, vocês não têm nada. O que vocês têm é um pão que não se levedou, como eles disseram, que tinha que ser sem levedura para poder durar 1 dia, 2, para você sair e comer a Páscoa. Vocês estão invadindo um deserto sem água, sem mantimento, sem roupa, sem casa, sem comida, sem salário, sem dinheiro, sem plantação, sem expectativa de colheita, sem nada na mão. E eu vou ensinar vocês que o que vocês precisam é ouvir a minha voz. Nem só de pão, quando ele diz nem só de pão, viverá o homem, ele está dizendo nem só de pão, nem só de água, nem só de força, nem só de banco, nem só de aposentadoria, nem só de salário, nem só de nada que existe nessa terra, mas da minha palavra. A porta do céu se abriu, e se você ouvir a minha voz e confiar em mim, eu vou mostrar para vocês que vocês podem viver nessa terra na minha força e no meu poder. Tudo é possível. Provai-me nisso, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção, que vocês não vão ter onde conter. E ele segue dizendo, segundo a sua riqueza em glória, ele há de intervir na nossa vida. E o que está em jogo é essa porta, é dizer assim, faz exatamente como eu vou te dizer. Abraão fez, Jacó fez. Jacó foi enrolado várias vezes e foi fiel. Quantas vezes você já foi enrolado? Quantas vezes você já foi desprezado? Quantas vezes você já foi ridicularizado? Quantas vezes você já foi rejeitado e colocado de lado? Quantas vezes, numa comparação, você não foi injusto com vocês? Quantas vezes? Amém. Jacó foi várias vezes. José foi várias vezes. E você vai indo. Amém. É simplesmente, isso não é condição nenhuma para Deus te abençoar. Isso mostra para nós que tudo o que Deus vai fazer na tua vida não depende de você. Amém. Depende só da bondade de Deus. Meus irmãos, nós precisamos chegar no final da nossa vida e dizer assim, Deus foi fiel, Deus fez isso, Deus fez isso. Você tem que olhar para o lado e dizer assim, Deus, eu estava crendo em Ti, Deus fez isso. Amém. E nós estamos crescendo nessa dimensão. Amém. É Deus que fez. É a bondade de Deus, é o amor de Deus. É isso que significa ser discípulo. Você aprende o valor da voz de Deus, você treme diante da palavra de Deus, como Moisés, você aprende, é exercitado de como a voz de Deus e a presença de Deus funciona, e aí você opera nessa realidade. Então, em algum estágio nós temos que estar, amém? Nós estamos sendo treinados. A grande oportunidade se abriu para nós. Mas você não pode ter os dois. Amém. Então, 1 Coríntios 13. A vida do cristão
Confia, ouve, obedece, confia, ouve, obedece, confia, ouve, obedece, obedece, confia, ouve a voz de Deus, lê, aprende, obedece, obedece, obedece. Obedece, obedece e obedece. Então, 1 Coríntios 13. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho, eu vou concluir com esse texto, ok? Um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sei como bronze que sou, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheço todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sabe por que isso, meu irmão? Porque Deus é amor. Amém. Se você não tem Deus e você opera na tua força e faz tudo o que você faz na tua força, amém. Que proveito tem isso? Amém. E ele está dizendo assim, o amor é paciente. Eu creio, meus irmãos, quando você se rende à voz de Deus, ao coração de Deus e ao plano de Deus para a tua vida, você se torna mais paciente. Quando você confia em Deus, na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, você se torna mais benigno. Você imagina da seguinte maneira, não importa o que as pessoas façam, amém, porque tudo vem de Deus. E você confia no amor de Deus, o amor de Deus é derramado no teu coração, naturalmente, amém. A realidade é, o que Deus quer fazer na minha vida não depende de ninguém, amém. Depende do amor dele. Então, a nossa confiança no cuidado de Deus e na bondade de Deus nos torna mais pacientes, amém. Amém? Vocês conseguem enxergar dessa maneira? Se é Deus que decide e alguém fica te incomodando, eu falo assim, essa pessoa incomodando ou não muda nada. O que eu quero é estar de bem com Deus. Eu vou amar a Deus, eu vou ser fiel e vou ouvir a voz de Deus. E Deus vai dizer assim, perdoa, amém, tenha paciência, seja uma bênção, amém. E você? Porque o que Deus quer fazer na tua vida não depende das pessoas, depende de Deus só. Não arde em ciúmes. Você não precisa olhar para o lado e dizer assim, aquela pessoa tem isso, tem aquilo. Não importa, amém. Deus te trata com base na bondade dEle e você confia no amor dEle. O amor de Deus na tua vida, Ele sabe que Ele tem algo especial para você. Ninguém se compara. Amém? O ciúme vai embora. Não se ufana, não se soberbece. Você sabe, amém, que se dependesse de você, você dizia assim, Senhor, não me trata segundo a minha transgressão. Deus. Amém? Eu desafio os irmãos, ainda tem muita gente que diz assim, eu mereço tudo porque eu faço tudo certinho. Mas Deus te dê a oportunidade, antes de terminar a tua vida, de dizer assim, amém, nós não fazemos tudo certinho. Amém. Nós precisamos de Deus. Amém. É Deus, é Deus, é Deus. Ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus interesses, você não tem problema nenhum de servir e procurar o interesse do outro, porque a tua bênção e o cuidado de Deus não depende disso. Não se ressente do mal, não se exaspera, não se alegra com a injustiça. Meu irmão, Davi tinha a chance de derrubar Saul. E ele não fazia, bem feito. Amém? Essa é a versão brasileira do não se alegra. Amém. Fizeram uma injustiça comigo, bem feito. Fala, eu não queria dizer nada, mas sabe aquele fulano? Pois é, se afundou. Não vamos falar, né? Porque não é bom fofocar. Deus tem misericórdia, eu não quero mal de ninguém, mas bem feito, né? Amém. Isso é o que está dentro de nós. Porque a gente acha
que as pessoas são culpadas de nós não sermos abençoados. Amém. O que importa? A tua alegria e a bênção de Deus na tua vida não depende de as pessoas fazerem certo ou errado. Depende simplesmente de tu abraçar essa oportunidade que Deus diz. A porta da fé se abriu para ti. Confia em mim. Não diz bem feito. Amém. Deus tenha misericórdia. É impressionante. Quando Saul morreu, Saul queria matar Davi. Davi chorou, convocou um jejum até o final do dia, chorou por eles. Amém. E dizendo assim, esses caras eram fortes, eram reis, valentes. Eu sou um fraco e limitado. Amém. Imagina o coração desse homem. Regozija-se com a verdade. Tudo sofre. Fala de Jacó que sofreu a perda. Mudaram o salário. Deus. E não é que você é masoquista, você diz assim, Deus, como tu queres que eu haja nessa situação? Eu quero que você seja um homem de Deus, seja íntegro. Amém. Não paga mal com mal. Respeita, honra, faz o que diz, obedece, perdoa. Você faz o que Deus diz. Amém. Porque você escolheu viver pela oportunidade que Deus te deu. A porta da fé se abriu. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, passará. Porque em parte nós conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E eu queria concluir com esse versículo. Quando eu era menino, amém, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, Jacó chegou a ser homem, ele foi chamado. O homem Jacó prosperou. De maneira prática, meu irmão, a maneira prática de saber se você está crescendo na tua fé é se a tua fala está mudando, o que tu sente está mudando e o que você pensa está mudando.